Olá, bora lá para mais um vídeo de mais um fichamento aqui desse canal. E o texto de hoje é o texto Capitalismo de Plataforma, do Nick Snirsek, um texto lançado em 2016. O Nick Snirsek é um ator canadense, né? Ele é professor de economia digital, hoje ele está no King's College of London. Né? E o que esse texto principal aí de capitalismo de plataforma vai trazer e qual a contribuição assim, que a gente possa pensar para estudos, principalmente pensando assim, no meu campo, campo da comunicação. Né? Pensando hoje um campo cada vez mais moldado por plataformas, a gente vê cada vez mais inserido nessa lógica digital, justamente de uma dependência digital, de dependência dessas plataformas. E o que o Nick Snirsek vai dizer? Ele vai dizer que a gente está passando de um modelo de economia que ele é informacional, né, em que justamente quem é detentor da informação é justamente quem detém deste monopólio, quem tem esse poder hegemônico, aí, digamos assim, para justamente esse modelo de economia digital. E por que desse modelo de economia digital? O que ele vai entender como esse modelo de economia digital? O Nick Snirsek vai dizer que a gente passa para cada vez mais modelos de negócio, ou cada vez mais que as empresas elas passam a ser dependentes da internet, dos dados e das tecnologias de informação e comunicação. Então a gente passa de um modelo justamente de dependência digital para atuação, para exercício. Né? E a gente entende que justamente, entendendo essa lógica do capitalismo, que é exploratória, a gente consegue entender que justamente esse capitalismo ele usa outras tecnologias justamente para explorar esses trabalhadores, justamente mais criar essas mazelas esses trabalhadores justamente por esse imperativo digital. E a gente sabe que já é tudo a história do capitalismo, justamente esse princípio de acúmulo de riquezas, concentração de bens, detenção dos meios de produção, e a gente entende que agora existe uma outra moeda, que é a moeda da vez, que justamente são os dados. Os dados passam a ser os pontos em que o capitalismo quer acumular, esse capitalismo digital, esse capitalismo de plataforma. Então a gente entende que existe um modelo de estratificação de dados que passa a dominar esse mercado, que passa a ser a essência desse mercado. Então a gente entende que existe uma estratificação, processamento de dados, e esses dados são provenientes de quem? Dos usos, das apropriações, das maneiras que ficamos conectados, usuários, empresas. Então toda essa dinâmica, esse estilo de conexão que é extraído a partir disso é viável graças às plataformas, né? Então, dentro dessa história, pensando-se em um contexto capitalista em si, a gente consegue ver que, diante dos modelos antigos de capitalismo, a gente consegue ver o trabalhador usando a sua força de produção, utiliza esse esforço para depois e vir a consumir, né? A mesma pessoa que produz o sapato é quem vai consumir o sapato, mas uma coisa que é bem clara é que a gente conseguia ver períodos de recesso de trabalho. O que é recesso de trabalho, né? O que a gente pode entender como período de lazer também. Existiu o trabalho, depois existiu o trabalho, existiu o lazer, depois lazer, trabalho, lazer. E essa era a lógica operante dos modelos de capitalismo anteriores, né? E aí a gente consegue ver um outro modelo, né, em que a gente trabalha e aí a gente continua trabalhando no que seriam nossos períodos de lazer por justamente estar conectado a essas plataformas, porque a gente está criando conteúdo, a gente está produzindo dados para justamente serem extraídos por essas empresas que vão estratificar, vão processar esses dados e mais uma vez vão vender isso como uma forma de renda. Rentabilidade, que vai vir através de anúncios, vai vir através de outros milhares de formas, que são os modelos de como essas empresas vêm acumulando esses dados e depois vendendo. A gente pode também pensar num outro ponto, que o capitalismo ele sempre se baseia por parte de crises, né? Então a gente vem deste modelo de um capitalismo de produto que parte da sua crise, a gente vem um outro capitalismo se renovando que a partir desses serviços, bens não materiais, e hoje a gente vê justamente essa questão dos dados, que também entra nessa questão dos bens não materiais, que são, na verdade, até são materiais, porque a gente vê cada vez mais grandes corporações, empresas
galpões só para estratificação de dados, só para acúmulos, empresas gigantescas, servidores enormes, só justamente para esse acúmulo deste bem que a gente também pode dizer que é material, e é sim, os dados são de uma certa forma materiais, sim. E dentro disso, os dados passam a ser o dinheiro da vez, o capitalismo se reinventa através das suas crises, ele se reconstrói, ele se reelabora, para que justamente surjam novos modelos de negócio. E o novo modelo de negócio hoje é pautado justamente numa economia de dados, em que essa estratificação é preponderante, é hegemônica, é a essência capitalista. E para isso, as plataformas, elas não são, na verdade, a essência de fato. Como eu posso talvez explicar melhor? Elas são justamente as mediadoras de tudo isso. Elas são a principal infraestrutura em que esse modelo de estratificação de dados ocorre. Por quê? Justamente por serem mediadoras, por serem justamente essa infraestrutura, elas não são de fato o mercado, mas elas são a principal empresa em que acontece essa relação. Dentro disso, ela consegue aproximar quem tem oferta com quem tem a demanda. A gente pode pensar em um caso clássico, que é o Uber, né? Justamente motoristas de aplicativos que querem usar o simples fato de tem um carro disponível, quero fazer uma grana, justamente com quem está precisando desse transporte, facilidade, agilidade, de uma maneira que possa pedir em poucos cliques, fazer o seu translado, ou até mesmo agendar um hotel, como a gente pode pensar o Airbnb, né, uma pousada, e dentro disso a gente consegue cada vez mais ver essas essências e características que são pertencentes a essas plataformas, né? Elas ditam os modos de operação, são elas a principal infraestrutura digital para hoje concentração e estratificação de dados, elas que captam esses dados que vêm justamente com quem está oferecendo o produto para quem está querendo aquele serviço. Então elas são justamente essas principais mediadoras dessa relação. Elas têm um principal efeito, que é o de rede, que justamente elas ficam mais fortes, elas têm mais valia diante do mercado a partir do momento em que mais usuários passam a utilizar. Então, o que a gente vê justamente uma plataforma se tornar relevante, forte para essas características, é justamente quando mais usuários passam a usar, a compor isso cotidianamente. E além disso, elas passam a ter artimanhas, formas atraentes para reter esse usuário. Porque nada melhor para essas plataformas do que um usuário que use por mais tempo ou que mais vezes use aquele mecanismo. Justamente ele está deixando seus dados, ele está aí utilizando justamente seu período, vamos imaginando o exemplo anterior, de lazer para construção, manutenção desses dados. E muitas vezes a gente não consegue ver isso porque, ou a gente até consegue entender isso, mas a gente entra mais uma vez nessa área que a gente se torna dependente. A gente acaba aceitando os termos de uso, que justamente mostram lá que a gente tem os nossos dados recolhidos, que a gente está produzindo dados para essas empresas, que a gente está trabalhando tecnicamente de graça, para justamente essas empresas terem lucro em cima disso. Né? E dentro do principal ponto aqui, eu não quero demonizar as plataformas, não, de jeito nenhum, porque entendo que hoje a gente tem um certo nível de dependência, de uma certa forma elas facilitaram e agilizaram o nosso mundo, elas entram no nível de comodidade para as nossas atividades cotidianas, mas ao mesmo tempo é necessário a gente ter esse debate porque a gente não tem um nível de regulação. Hoje a gente tem as 5 principais corporações aí do ramo digital, essas empresas gigantes no nível digital, que a gente pode chamar de GAFAM, entendendo Google, Amazon, Facebook, que hoje é Meta, Apple e Microsoft, que hoje ditam essas plataformas, que justamente elas detêm desse nível da infraestrutural, que rege os modelos de operação que são dominantes dessas infraestruturas. Mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente está nessa sinuca de bico, porque justamente a gente depende delas, a gente sabe que está deixando nossos dados, e que muitas vezes aparece sobre essa falsa ideia de que, poxa, estamos usando isso, é de graça, é mais barato, é facilitador, mas não é bem assim. E para isso, o Nick Nirsiak ele vai dividir essas plataformas em 5 categorias para a gente entender como elas funcionam e como elas estão presentes. É muito interessante como o texto do Nick Nirsiak ele vai trazer pontos de conexão com o texto da Van Dyke,
sobre sociedade de plataforma, Van Dyke Autores, agora eu não vou lembrar o nome correto de todos, mas eu vou dizer assim, Van Dyke Autores, ali de 2018, e que a gente consegue pensar 5 tipos de plataforma, né? A principal e uma das mais presentes talvez seja as plataformas publicitárias que a gente encontra, que a gente vai dizer que justamente é o Facebook, é o Google, é o Instagram que está usando justamente este mecanismo de conexão de pessoas, recolhendo dados para posteriormente formar perfis de indivíduos, perfis de dados e mais uma vez vender esse dado para as empresas anunciantes, né? Acho que é o modelo mais clássico que a gente vê aí. A gente tem plataformas de nuvem, né, que a gente pode entender aí como Amazon Service, que justamente estão construindo esse ecossistema para justamente moldar essas plataformas e ao mesmo tempo concentração de dados. A gente tem plataformas industriais que juntam essa relação entre empresas, né? A gente pode dizer essa comunicação, essa relação entre empresas. A gente tem a General Electric, a gente tem a Siemens que participa dessa relação, essas plataformas industriais. A gente tem as plataformas de produtos, né, que a gente pode entender que é justamente o Spotify, o Netflix, entendendo que existiu uma discussão muito ferrenha sobre pirataria, plataformas que liberavam o consumo justamente de direitos autorais que estão presentes nessas músicas, nessas produções audiovisuais. Então, meio que essas plataformas surgem como uma perspectiva de, bom, a gente não quer a pirataria, mas a gente também não quer altos valores sobre esses produtos musicais. Então, quem sabe você paga uma taxa aqui e você tem acesso a uma abordagem enorme, infindante de conteúdo musical, de conteúdo. A gente consegue ver isso no Netflix, a gente consegue ver isso no próprio Spotify, né? Mas a gente não pode, claro, mais uma vez, ver isso de maneira ingênua, né? E por fim, a gente tem as plataformas que a gente pode dizer que são enxutas, né, que vão dizer que é um dos principais modelos aí que a gente conhece, que é o Uber justamente, que é o Airbnb, que aproxima essa questão de uma oferta, demanda, estruturando essa conexão entre um passageiro e um motorista, ou até mesmo quem tem um quarto disponível, uma pousada, uma casa disponível com quem quer alocar, vai ficar um tempo disponível, então elas vêm operantes. Elas são plataformas menores, mas elas atuam nessa mesma logística. É muito difícil você ver, até mesmo como o professor José Amadeu da Silveira vai dizer, é muito difícil você ver um Uber comprar o Google, mas você vai ver muitas vezes o Google comprar alguma outra plataforma, como o Waze, que integra o seu sistema. Então a gente vê essas conexões, são plataformas menores, elas são de segmentos, elas são de nicho, digamos assim, mas é que elas atuam justamente nessa proximidade entre uma demanda e uma oferta bem específica diante da nossa relação. E mais uma vez, extraindo dados, concentrando essa enorme quantidade infinita de dados que surge dessa relação entre esses dois pontos, né? Que quem está oferecendo e quem está precisando disso. Bom, aqui são alguns trechos, não é o livro completo, né? O livro completo está dividido em 3 eixos, mas ele passa por uma perspectiva bem interessante que passa sobre essa história capitalista até chegar nesse modelo de capitalismo digital, né? Economia digital, esse capitalismo de plataforma. A gente consegue entender nos capítulos adiantes como é que são as formas de operação dessas plataformas, quais são as características delas, e mais adiante a gente começa a entender ela numa relação com o nosso cotidiano, né? Essas lutas, essas ponderações, porque justamente o objetivo é ser detentor do montante quanto possível de dados, né? A gente consegue ver essa relação. Bom, esse é o resumo do livro. O ideal é, claro, mais uma vez, ler a obra, né? Estar em contato com essa obra, mas ela é uma obra muito importante se a gente for pensar os estudos da comunicação, os estudos que a gente vem desenvolvendo, porque a gente está entendendo um fenômeno contemporâneo e que faz parte das nossas relações diárias, que a gente cada vez mais vê tudo na nossa vida sendo pautado por plataformas. Então é isso, pessoal. É isso por hoje, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo fichamento com um próximo livro até aí, quem sabe semana que vem, tá? Até mais!